O desastre aéreo do voo 243. Uma jornada de pavor. Em 28 de abril de 1998, o voo 243 da Aloha Airlines alçou voo do Aeroporto Internacional de Hilo, no Havaí. Seu destino era Honolulu, uma curta viagem de menos de 1 hora. O dia apresentava um céu radiante e condições meteorológicas perfeitas, mas a tranquilidade não duraria muito. Poucos minutos após a decolagem, um estrondo ensurdecedor abalou a aeronave, sem qualquer prenúncio. O teto da cabine da primeira classe foi arrancado violentamente, expondo os passageiros e tripulantes ao céu. O pânico tomou conta quando a possibilidade de serem lançados para fora da aeronave pairava no ar. Será que conseguiriam realizar um pouso de emergência? O avião se desintegraria? Para desvendar os horrores daquele dia, embarque nesta narrativa aterrorizante, uma entre tantas histórias aéreas dramáticas. A bordo do fatídico voo 243, encontravam-se 89 passageiros e 6 tripulantes, incluindo o comandante Robert Schweinsteiger e a primeira oficial Merlinton. Juntos, eles somavam mais de 10.000 horas de experiência de voo no modelo Boeing 737. A aeronave, com quase uma década de uso, estava próxima do fim de sua vida útil planejada. Naquele dia, havia completado 3 voos curtos entre as Ilhas Havaianas. Inspeções pré-voo não revelaram nenhuma anormalidade, e a aeronave havia passado recentemente por revisões de manutenção e liberações de voo por inspetores independentes. No papel, tudo parecia em ordem. No entanto, ao embarcar, uma passageira notou uma fissura na fuselagem, próxima à junção entre a porta e a passarela de embarque. A tripulação não foi informada desse detalhe crucial. Após as verificações de rotina, a aeronave decolou sem incidentes. Durante a ascensão, os passageiros ainda usavam os cintos de segurança. Quando os pilotos nivelaram a aeronave a cerca de 7.300 metros de altitude, o estrondo violento ecoou, seguido pelo som ensurdecedor do vento. A cabeça da primeira oficial Tompkins foi jogada para trás, e pedaços de isolamento flutuavam na cabine. Olhando para trás, os pilotos constataram que a porta da cabine havia sumido e que o teto da primeira classe havia se transformado em uma enorme janela para o céu azul. Os passageiros, desesperados, se agarravam a seus assentos. Uma seção do lado esquerdo da aeronave havia se rompido abruptamente devido à descompressão, lançando o teto a 480 km/h. Sistemas de ar pressurizado e controle de temperatura, cruciais em voos de altitude, falharam com a descompressão explosiva, e as máscaras de oxigênio caíram automaticamente. Uma seção de 5,5 metros do teto laterais da aeronave foi arrancada, juntamente com as máscaras. Felizmente, os passageiros permaneciam presos a seus assentos. A tripulação de cabine lutava para se segurar e evitar ser sugada para fora da aeronave. Infelizmente, a comissária de bordo Clarabelle Lansing foi tragada pelo buraco, desaparecendo na imensidão. A comissária Michelle Honda, mesmo lançada ao chão, conseguiu se arrastar pelo corredor para confortar os passageiros. Na cabine de comando, os pilotos vestiram suas máscaras e perceberam que os controles respondiam de forma errática, ameaçando uma queda livre. O comandante Tom sintonizou o transponder para emitir um sinal de emergência, buscando um pouso de emergência em Maui, mas o ruído ensurdecedor impedia qualquer comunicação. Os pilotos iniciaram a descida de emergência por meio de sinais manuais. A aeronave descia rapidamente, a mais de 1.200 metros por minuto, superando a razão ideal de descida, mas a urgência da situação exigia medidas extremas. Atingindo 4.200 metros, conseguiram contato com o canal de emergência de Maui e solicitaram o pouso, preparando o aeroporto para múltiplas vítimas. O comandante Charles desacelerou a aeronave, seguindo as restrições do controle de tráfego. Gradualmente, conseguiram respirar e direcionar a aeronave para a pista. Diminuindo a velocidade para 310 km/h, notaram que a aeronave estava menos responsiva. A opção mais segura, um pouso a 310 km/h, foi escolhida. Ao tentar acionar o trem de pouso, a luz indicadora das rodas dianteiras não acendeu. Tentativas manuais também falharam. Sem tempo para manobras adicionais, o comandante decidiu pousar sem a confirmação do trem de pouso dianteiro, arriscando um impacto severo com a pista. Felizmente, a falha era apenas na luz indicadora. 13 minutos após a descompressão, Charles e Tompkins pousaram com sucesso. O estado da aeronave, rasgada como uma lata de sardinha, chocou as equipes de resgate. 65 dos 89 passageiros e tripulantes ficaram feridos, 8 gravemente, e uma fatalidade,
a comissária Clarabelle Lansing. O avião foi considerado irrecuperável. Uma investigação revelou que a pele da aeronave, com cerca de 2 milímetros de espessura, era mais vulnerável nas juntas onde os painéis eram unidos por rebites. A passageira que havia notado a rachadura antes da decolagem confirmou o ponto de falha. Para reduzir custos, as inspeções da FAA obrigavam a verificação apenas das juntas mais críticas, deixando outras a critério da companhia aérea. A Aloha Airlines não inspecionou todas as juntas, mesmo após a aeronave operar por 35.000 horas em ambiente corrosivo. A combinação da negligência de manutenção e a corrosão resultou no desastre do voo 243. A catástrofe resultou em uma revisão completa nos padrões de inspeção de aeronaves antigas nos Estados Unidos. Uma força-tarefa de aeronavegabilidade estabeleceu programas de controle de corrosão. Se um defeito fosse detectado em uma aeronave, uma nova inspeção da frota inteira seria obrigatória. Embora a tragédia tenha sido incalculável, as ações da tripulação foram heroicas. Apesar da perda da comissária Lansing, o pior foi evitado. No entanto, a história não terminava ali. Outras tripulações viveriam experiências assustadoras devido a falhas de manutenção. Voo 5390 da British Airways, um pesadelo nos céus. Em 10 de junho de 1990, o voo 5390 da British Airways partiu de Birmingham para Málaga com 81 passageiros e 6 tripulantes. O capitão Timothy Lancaster e o copiloto Alastair Watson, experientes com 2.200 horas de voo no BAC 111, decolaram sem problemas. A 5.180 metros, soltaram os cintos e autorizaram o serviço de bordo. 27 minutos após a decolagem, o comissário entrou na cabine para pegar os pedidos de café dos pilotos, quando o inimaginável ocorreu. 2 painéis do para-brisa esquerdo da cabine explodiram, causando uma descompressão que sacudiu toda a aeronave. O corpo do capitão foi sugado para fora, preso apenas pelos pés. A explosão arrancou a porta da cabine e danificou o console central, bloqueando instrumentos essenciais. Os pés do capitão acionaram a coluna de controle, desligando o piloto automático e lançando a aeronave em queda livre. O comissário Ogden conseguiu agarrar a cintura do capitão, impedindo que ele fosse lançado para fora da aeronave. A pressão se igualou, e o vento rugia na cabine. Ogden segurava o capitão contra o teto da aeronave, enquanto o copiloto tentava retomar os controles. O pedido de socorro não foi ouvido por causa do ruído. 2 outros comissários de bordo auxiliaram Ogden, removendo os objetos que bloqueavam os sistemas essenciais. Ogden, sofrendo com a falta de oxigênio e o frio extremo, começou a sentir seus braços enfraquecerem. Os outros 2 comissários agarraram os pés do capitão, enquanto o copiloto recuperava o controle e iniciava uma descida. O corpo do capitão começou a escorregar para o lado da aeronave, deixando seu rosto pressionado contra a janela. Pensaram em soltá-lo, mas o risco de ser sugado por um dos motores impediu. Sozinho, o copiloto tentava pousar a aeronave, com o corpo do capitão no para-brisa. Com seus gráficos e listas de verificação perdidos, conseguiu se comunicar com o controle de tráfego aéreo e foi direcionado para um aeroporto desconhecido. Guiando apenas nas instruções do controle, pousou a aeronave em segurança. Os 81 passageiros, testemunhas de um pesadelo, desembarcaram sem ferimentos. O capitão Lancaster, preso no exterior a temperaturas de menos 18 graus por 20 minutos, abriu os olhos durante o atendimento médico, milagrosamente vivo, apesar do congelamento, hematomas e algumas fraturas. Ele retornou ao trabalho 5 meses depois. A investigação revelou que, dias antes do voo, o gerente de manutenção trocou o para-brisa do capitão. Sem consultar o manual, usou parafusos muito estreitos, de 0,066 centímetros, em vez dos parafusos corretos. A pressão durante o voo arrancou os parafusos, causando a explosão do para-brisa. O incidente expôs uma cultura de manutenção negligente e descaso com a segurança. Como resultado, a British Airways mudou drasticamente seus procedimentos de manutenção. Os gerentes não tinham mais permissão para certificar seu próprio trabalho, os engenheiros passaram por treinamentos regulares e todos tiveram suas qualificações recertificadas. Espero que tenham gostado do vídeo. Grande abraço!